Boa tarde, meu querido telespectador. Seja bem-vindo a mais um programa Sociedade Alerta. E você sabe que o nosso compromisso é levar conteúdo relevante para que você possa cada dia mais entender, né, e aprender com relação a temáticas importantes para serem aplicadas no nosso querido Brasil. Meus queridos, vamos inicialmente para os nossos patrocinadores. Preparatório para concursos públicos R3. Compras pelo site www.r3concursos.com.br. Para maiores informações, pelo WhatsApp 98110 9677. R3 Concursos, juntos pela sua aprovação. E também temos a Visible Comunicação Visual, empresa que oferece serviços de confecção, instalação de estruturas, coberturas, revestimentos, banners luminosos, letreiros e caixas de acrílico. Faça já o seu orçamento pelo 8238-1812. Visible Comunicação, a primeira impressão é a que fica. Meus queridos, hoje temos a honra de receber o Coronel Jorge Luiz Marreiros, oficial da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Excelência, muito obrigado pelo espaço na agenda, não tenho dúvida que vai contribuir aqui, seja bem-vindo. Nós que agradecemos o convite e nos colocamos à disposição do telespectador, né, para nós estarmos conversando, estarmos tendo esse diálogo. Excelência, gostaria que falasse um pouco sobre a sua história, né? A história dentro da academia, os trabalhos feitos dentro da honrosa e gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Olha, Rafael, eu tenho a honra e dou graças a Deus. Amém. Que Deus me privilegiou com um sonho. Eu tinha um sonho de ser um policial e esse sonho Deus me concedeu. 30 anos de Polícia Militar, graças a Deus, deixamos um legado, deixamos uma contribuição. E no ano de 1991, quando aqui cheguei no estado de Goiás, cheguei em 89, em 1991 eu ingressei... Você nasceu em Goiás? Nasci em Belém do Pará. Olha só. Mas desde Belém eu tinha aquela admiração pelo militar, Sim. pelas forças de segurança, e meus olhos brilhavam, eu falava, um dia eu chego lá. E aí, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de vir para o estado de Goiás, e chegando aqui, no ano de 91, ingressei nas fileiras da Polícia Militar, através do concurso, na época entrava como aluno sargento. Perfeito. Hoje não tem mais essa entrada, já entra como soldado ou como oficial da Polícia Militar. E entrei em 91, fiz o concurso, passei, fiz o curso durante o ano todo. No final do ano fui declarado a terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, que eu tenho muita honra, né? Agradeço muito a Deus, não deixo de agradecer, porque Deus me proporcionou isso. E no início de 92, teve a abertura do curso da formação de oficiais, a qual também prestei e passei. Tive a felicidade de passar e concluir o meu curso de oficial no ano de 1994, no finalzinho do ano de 1994, onde fui destacado para a cidade de Itumbiara e declarado como aspirante oficial. Assim começou a minha carreira de oficial. E assim, fazendo um parâmetro, Excelência, você acabou de pontuar que 30 anos. 30 anos. O que o senhor tem só de profissão, eu tenho de vida. Né? Então, assim, a gente tem só o que aprender, não tenho dúvida disso. E observando, Excelência, o senhor falou muito bem, né? A gente vê uma respeitabilidade quando a gente vê um oficial, um praça, né? Um agente da segurança pública, porque a gente lá vê não só um soldado que defende nós de situações ruins da sociedade, mas por trás tem um pai de família, tem um marido, tem crianças os esperando que cheguem, dê um abraço. Como que Vossa Excelência vê a imagem do militar, que eu percebo que cada dia mais melhora, né? Antes a gente tinha, até mesmo devido à falta de internet, uma não acessibilidade da sociedade frente aos nossos heróis, e hoje em dia a gente percebe uma abertura, conversa, diálogo com a sociedade. Vossa Excelência vê isso como benéfico, e essa evolução é benéfica? Positivo, Rafael. O policial militar, ele vem da sociedade. Isso mesmo. Ele perfeito. é um cidadão comum, com suas aspirações, com as suas pontuações políticas, pontuações pessoais, né, o seu jeito, o seu legado familiar, Isso. mas que traçou na sua vida dedicar um sacerdócio, que é ser policial militar, que é ser militar, dedicar à sociedade. Então, quando
nós ingressamos na polícia, quando nós ingressamos nas forças de segurança, nós temos que entender que nós estamos ali para servir. Eu sempre preguei, né? Preguei essa mensagem aos meus comandados, que nós estamos ali para servir. E hoje ainda estou mesmo na reserva, eu quero servir a sociedade. Eu fui preparado para isso. Deus me chamou para isso, para servir ao próximo, servir à sociedade. Então, com essa abertura da Polícia Militar, mais próximo à comunidade e durante metade da minha história da Polícia Militar, nós começamos com a abertura, a questão do policiamento comunitário, Ótimo. aproximar da comunidade. Então, hoje, nós estamos colhendo o resultado, Sim. porque antigamente era uma polícia afastada da comunidade. A polícia tinha suas técnicas e a polícia não sabia os anseios. Isso. O que acontecia ali na cidade, nos bairros. Aí fomos começando a ter essa integração, aonde com isso foi desenvolvendo o que? Para melhorar técnicas de inteligência, técnica de policiamento, técnica de... Hoje, por exemplo, a Polícia Militar, ela tem uma doutrina operacional que chama-se POP, Procedimento Operacional Padrão. Olha. O policial, ele sai da viatura, ele vai fazer a abordagem, é uma bíblia. Entendi. Ele tem todos os procedimentos. Quando ele desce, quando ele aborda, o tipo que ele aborda, os veículos. Então, o policial, ele inclusive, quando está diante do juiz ou alguma coisa, a primeira pergunta que ele fala, você obedeceu o procedimento operacional padrão? E muita gente não sabe disso, assim. Não sabe disso. Então, porque o policial desceu, né? E assim, tem níveis de abordagem, porque não tem, a pessoa não identificada, né? não dá para identificar o que... Então, através da abordagem, o policial com tirocínio, ele vai aumentar o alerta ou diminuir. Se ele ver que é um cidadão de bem tudo, o alerta vai diminuir. Mas ele não pode receber o cidadão ali, a pessoa abordada, com o peito aberto. Com certeza. Ele tem a segurança dele. Então, esse procedimento operacional padrão, ele foi feito para a segurança do policial e para a segurança do cidadão. Tudo através de técnicas. Todos os anos são reavaliadas técnicas, são melhoradas, porque a sociedade evolui. Sim. Então, com isso, a polícia hoje também está evoluindo. Excelência, então, pela fala do senhor, eu posso extrair que um dos armamentos da Polícia Militar, por exemplo, não é só o armamento letal que é utilizado em um conflito, mas também a própria comunicação de coibir más falas que estavam na sociedade, que através da comunicação do quartel junto à sociedade também é uma arma de coibir essa violência? Com certeza. Ela é uma arma muito potente que, Através, de convencimento e também um livro Arte da Guerra, sim, fala sobre o quê? Que você tem que conhecer o terreno. Então, como é que a polícia vai entrar se ele não conhece a sua comunidade? realmente. Se ele não conhece, por exemplo, eu fui comandante de batalhão, eu passei por todos os níveis, comandante de pelotão, de RP, eu comecei a minha história, comandante de RP como aluno sargento, com sargento, depois fui comandante formado, comandante de pelotão, como oficial, depois comandante de companhia, destacado, companhia, independente, batalhão, regional e outras coisas, né? Então, assim, eu passei a minha carreira, o meu legado, a parte estrutura de operacional, eu sei tudo. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade, então eu tenho assim, convicção de falar, de conhecer, e eu passei por esse processo de aproximação com a comunidade. E isso nos levou, a polícia, a crescer muito e chegar ao patamar que nós estamos, a nível de excelência. Não tenho dúvida, excelência. Um outro ponto que você nesse colocou até uma fala, o senhor falou assim, eu preguei para os meus comandados, né? O senhor é cristão? Sou cristão. Desde o nascimento, me conta um pouquinho como que é, teve uma conversão? Olha, eu me converti em 1996. O senhor já era na cidade policial? Eu já era policial e não era cristão, assim, não era... eu era um cristão católico, daquele que só vai no... né? Eu não frequento, né? Mas não só frequento. Tem a... Que religião você é? Católica. Mas não vai na igreja, né? Então, assim, no ano de 1996, conheci, né, através de um amigo meu, do Coronel Henriquson, hoje, né, na época era tenente, também meu amigo, parceiro de caserna da minha turma,
e tinha o irmão dele, que era o Coronel Web, que hoje falecido. Foi, infelizmente, a Covid, né? Sim, Através da Covid foi sucumbido. Mas ele tinha uma grande história em Caldas Novas, eu aprendi muito com ele e me converti em Caldas Novas, né? E também em Caldas Novas tive a oportunidade também de ter meus 2 filhos em Caldas Novas, são caldas-novenses de pé roxo, e também eu tenho um título para receber lá de cidadão caldas-novense. Então, passei 10 anos naquela região. Então, ali na Polícia Rodoviária, na Polícia Operacional, toda aquela região eu conheço muito bem. E uma pergunta que às vezes é frequente no meio, até evangélico também, Excelência, como que é ser policial e ser pastor, que o senhor também é pastor, né? Essa pergunta aí, o pessoal fala, como é que você dá conta de ser policial e ser pastor, né? Porque às vezes o pessoal, mas para ser policial tem que ser pastor, vai ser bonzinho. Vai ser bonzinho conforme, porque nós viemos para praticar justiça. Sim. Então, diz o seguinte, quem poupa, né, o lobo, sacrifica a ovelha. Então, como policial e como pastor, nós não podemos poupar, né, o lobo e sacrificar a ovelha. Sim. Porque como pastor estaria sendo negligente. E como policial também. Então, assim, através do treinamento da polícia e através também das instruções pastorais, hoje nós somos da Igreja Fonte da Vida, um abraço do apóstolo César Augusto, né, bispo Fábio de Souza. Eu aprendi, né, eu tenho mais de 20 anos ali, então eu construí a história, aprendi muito com isso, estou aprendendo, né, porque é um processo. Isso. Então, assim, isso me deu muita sabedoria, muita estabilidade para comando, para lidar com a tropa, para lidar com a comunidade. Momentos de crise, né? Momentos de crise. Eu comandei a região ali, a área central, durante 3 anos. Foi o momento mais problemático, porque nós tivemos muitas manifestações. Entendi. Em terminais, queima de pneus, a época do Black Bloc, graças a Deus acabou com isso, né? Espero que não volte, né? Mas eu gerenciei muita crise, à frente, controlando a tropa, controlando ali as situações, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me conduziu com sabedoria, com técnica policial, 3 anos sem problemas. Problemas para a minha tropa, problemas, mas não deixei de ser firme, não deixei de atuar, não deixei de fazer as prisões que deveriam ser feitas. Como eu disse, o cidadão de bem era tratado como cidadão de bem. E o perturbador da ordem pública era tratado como perturbador da ordem pública. Então, essa é a diferença, essa é a maturidade, quando nós aprendemos e conseguimos entender a nossa missão, que é uma missão. Perfeito, Excelência. Meus queridos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estão sabendo que esse ano a educação tá on, né? Sim. A matrícula tá on. Sim. Online digital. Sim. Tem uniforme novo. Sim. E kit escolar. Sim. Chromebook pra geral. Sim. E aí, família? Estão esperando o quê? Pode matricular! A matrícula tá on e o ensino que mais cresce no Brasil também. O governo de Goiás segue investindo e modernizando a educação goiana com reformas em todas as escolas. Valorização dos professores, entregas de kits escolares, Chromebooks e a expansão do Bolsa Estudantil. Pais, mães, matriculem seus filhos. Acesse matricula.go.gov.br ou informe-se em sua escola. A matrícula tá on. Sim. Online digital. Sim. Pode matricular. Matrícula Digital 2023. Sim. Governo de Goiás. Sim. Antes, o transporte coletivo não saía do lugar. Mas aí veio o governo de Goiás e botou o negócio para andar. Com coragem, trabalho sério, o nosso transporte está cada dia mais forte. Hoje, 110 mil pessoas já usam o bilhete único. Dá para fazer até 5 viagens com um bilhete, sem precisar passar no terminal. O passe livre do trabalhador é outro avanço. Eu tenho direito até 8 viagens por dia, até no final de semana. A meia tarifa para curtas distâncias também já é realidade em Senador Canedo. Daqui a pouco, chega para todo mundo.
mundo. Tudo isso sem aumento da passagem. É o mesmo preço desde 2019. Inflação? Não pega esse ônibus aqui, não. Para ficar melhor, em breve o eixo Anhanguera vai receber novos ônibus elétricos com ar-condicionado e Wi-Fi. E esse é só o ponto de partida. Em parceria com 18 prefeituras, mais melhorias estão a caminho. Governo de Goiás. Conte com essa força. No trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás. Voltamos para o nosso segundo bloco e hoje tendo a honra de receber o Coronel Jorge Luiz Marreiros. Excelência, um outro ponto também. Vossa Excelência é pastor, não sei há quanto tempo. Quanto tempo Vossa Excelência é pastor? Eu tenho uns 20 anos. 20 anos. É um chamado. É um chamado. Como o senhor falou, e eu comungo do mesmo raciocínio, para entrar nas forças policiais, eu coloco como que é um sacerdócio. Quem está lá salvando a sociedade não está atrás de subsídio, até porque vocês ganham pouco pelo máximo que vocês fazem, né? E eu percebo também como evangélico, né, no meio conservador, que para ser pastor é um chamado. Como que foi o chamado de Vossa Excelência? Olha, foi realmente um chamado, uma convicção que Deus colocou no nosso coração e Deus nos chamou. Agora vou passar para a parte evangélica. Por gentileza. Né? Eu abri a Bíblia, primeiro converti tudo e Deus foi falando comigo, foi tendo um entendimento, né? Porque eu falo que tem um código, a Bíblia, você só pode entender ela através de um codificador. Sabe qual que é o codificador? Não. O Espírito Santo. Ah, sim. Com Eu certeza, lia a com certeza, Bíblia, amém. para mim era um livro, mas depois que eu li a Bíblia com o codificador, o Espírito Santo, você consegue entender a mensagem de Jesus. Você consegue entender o propósito, você consegue entender a sua missão. Então é aí que Deus falou, da minha missão. Perfeito. E sempre eu abri a Bíblia e tal, saía Isaías 61. Olha só. O que fala Isaías 61? Fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas, né? Para libertar os cativos, para proclamar o ano aceitável. Então aquilo tal, Deus foi trabalhando, aí falou, uai, é para me pregar, uai, é para me conduzir. E assim, pela graça de Deus, Deus me deu essa missão, né? A qual eu tenho levado e tenho honrado aí, né? E temos, igual, não é fácil ser policial e ser pastor, mas Deus tem dado a sabedoria, tem nos levado a pastos verdejantes, né? Como fala em Salmos 23. Uma outra curiosidade também, Excelência, porque a cada dia mais a gente está vendo assim, um crescimento do meio cristão, né? E assim, existem pastores e pessoas evangélicas em todos os meios, né? Cada um tem o seu chamado. Tem pessoas que são chamadas para política, outras para advocacia, para magistratura, para as forças policiais. E cada um tem que, ao seu jeito, fazer, eu vejo assim, que a tarefa que Jesus nos incumbiu, o Espírito Santo nos incumbiu, salvar almas. Salvar almas. Como que através do Senhor, do ofício do Senhor, dentro das forças policiais, o Senhor salvou vidas? O Senhor salvou almas para Jesus? Olha, eu tenho vários relatos de policiais que Deus me usou. Compartilhe um, por gentileza. Que Deus me usou para falar. Eu vou falar de um policial que estava passando por um grande problema familiar. E que ele chegou na minha... Eu sempre diz assim, ó, a porta do comando está aberta. Eu nunca quis deixar o meu comandado à distância. Né? Por quê? Eu tenho que saber dos problemas do meu policial. É por isso que eu falo que a questão de ser pastor, você conduzir a tropa, Deus deu essa missão. E eu sempre falo, aí de repente o policial me procurou, era um sargento, e expôs a situação que eu estava passando. E ali Deus me usou para aconselhá-lo, para dar uma direção de Deus, para orar com ele. E depois daquilo, a vida dele foi transformada. Então, assim, Deus usa a gente na hora que Ele quer, através do encorajamento,
Porque o policial, ele precisa de um referencial. Sim. Ele não precisa só que dê a ordem para ele, mas ele precisa que estenda a mão. Precisa que esteja com ele no fronte da batalha. E eu nunca fui um oficial de estar só atrás das mesas. Eu estava no fronte da batalha. Então, o policial que trabalhou comigo me conhece e sabe como eu sou. Você fala assim, mas ele é bonzinho. Não, ele está na rua. Porque ele é pastor. Não, ele está na rua, está trabalhando, está trocando tiro, está enfrentando as dificuldades, juntamente com aquele policial que está, às vezes, ali dentro da viatura, passando calor, tendo problemas familiares. Eu sempre orientava os meus oficiais, olha, procure saber do seu policial se ele está bem. Chame ele, converse com ele e sinta. Se ele não estiver bem, não deixe ele ir para a rua. Porque, às vezes, nós estamos evitando alguns problemas. Não tem a dúvida. Porque se o policial está com um problema em casa, na hora de atender, que eu falo um problema realmente grave, que está externando. Depois, em vez de algum conflito familiar grave, e vem entrar de serviço 24 horas, como é que ele vai prestar um serviço? Assim, é difícil até não trazer à baila, Excelência, situações que esse herói chega ao extremo. Porque ele é humano. Que ele é ser humano. E ele não, às vezes não ganha um amparo de um irmão com a palavra. Ou a voz do seu comandante. Isso, com certeza. E aí ele se vê obrigado, infelizmente, a tirar a própria vida. Então, isso que o senhor está falando, eu não tenho dúvida, o senhor salvou vidas. Sempre os meus comandados falam assim, não, que eu não era um comandante, eu era um pai. Às vezes o pessoal entende que a questão de pai é aquele que passa a mão não, é aquele que estende as mãos, é aquele que dá a direção. Talvez essa visão de paternidade é uma visão errada, né? Que passa a mão, porque o pai não passa a mão. Ele orienta, ele corrige na hora certa e também ele afaga na hora certa, porque tem a hora de elogiar e tem a hora de corrigir. Então, na hora de corrigir, eu corrigia. Muitos policiais foram corrigidos por mim. E depois, reconheceram os seus erros, né? Porque aí que vem, porque ele é bonzinho, vai deixar a coisa acontecer. Não, eu não era. Eu sempre fui um comandante amigo, mas também um comandante que gostava das coisas certas. E da justiça. E isso que eu ia falar para o senhor agora. A Bíblia foi um reino de justiça. Principalmente questão de serviço. Às vezes tinha alguns policiais que queriam sair fora um pouco do padrão, escorar nos outros. E se você não chama ao regulamento, você não está equilibrando a sua tropa. Porque você está protegendo o que está trabalhando mal, o que está trabalhando bem vai falar, rapaz, a gente está trabalhando bem, não está tendo valor, então eu vou trabalhar mal. Então a tendência Então, o que? Você tem que corrigir o que está trabalhando mal para aumentar a tendência melhor, a prestação de serviço melhor. Então, graças a Deus, eu tive sucesso demais em todas as tropas que eu comandei. Nunca fui preguiçoso, nunca fui medroso e sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo e ao comandamento e ao sucesso da missão. E até retrocedendo na fala de Vossa Excelência, não é o pai que estraga, não, é o avô. Não sei se Vossa Excelência já é avô, mas ainda avô não, que estraga, não é, Excelência? Avô diz que estraga, não estou querendo estragar meus netos não, né? Mas diz que estraga, porque às vezes não corrige, né? Isso. Só afaga, né? Então, por exemplo, o pai ele tem que corrigir na hora certa e afagar na hora certa. Um outro ponto, Excelência, eu gostei muito da fala de Vossa Excelência, pegando assim, pastor. O pastor, ele pode falar, ele pode agir no conflito familiar, as pessoas aceitam. Ele pode corrigir eventuais situações equivocadas de uma educação para a criança, de negócios que foram feitos errados, né? Aceitam. Mas tinha um bloqueio de que o pastor não podia falar de política. Que ele, não, mas aí você já não pode falar e tal. Uma coisa, eu entendo, às vezes o pastor tá lá, no meio do culto, falando de política, em prol de alguém, de uma pessoa específica. Não estou falando disso. Estou falando de orientação, de diretrizes políticas, porque todos... Não precisa... Nós somos ser políticos, nós somos ser políticos. Isso que eu ia falar, Vossa Excelência. Os deputados que estão na Assembleia, não são só eles que são políticos que têm mandatos. Vossa Excelência é um agente político, eu sou um agente político, o senhorzinho que está lá comprando pão é um agente político. Como que o senhor vê essa ligação? Toda hora nós estamos fazendo política. Isso, do pastor com relação à fala de política. Eu vou te fazer trocar uma ideia aqui. Uma analogia. A questão, por exemplo, quando a polícia ela era afastada da comunidade. Ela não sabia o que se passava. Era a polícia para um lado, a comunidade para o outro. Isso.
a igreja ficou de jeito. A igreja para um lado, a política para o outro. Você entendeu? Então, hoje está tendo essa aproximação, essa conscientização. Então, nós temos que nos conscientizar que, apesar de não sermos evangélicos, nós podemos ter a nossa consciência política. Jesus era político. Sim, com Jesus certeza. era político. Agora, só que às vezes o pessoal entende que política é coisas erradas. Não é uma coisa Isso. errada. Política não São é do coisas, diabo, não é, não, excelência? é que o diabo gosta de copiar as coisas de Deus, né? Só tem a uma única política coisa que é é de do diabo. Deus. A mentira, né, a excelência? mentira, Todas as outras situações. Você falou certinho, a mentira é do diabo, mas a política é de Deus. Agora, se na política você está usando mentira, você está usando coisa do diabo. Mas não é a política, você está usando a mentira, que é uma ferramenta do diabo. Então, hoje, Rafael, eu vejo o seguinte, que as igrejas estão realmente mais conscientes, independente de religião, Isso. nós temos que ter a nossa consciência política, temos que saber em quem votar, o propósito, e não deixarmos, né, nos levarmos por... tem que conhecer, porque se você, não quero me envolver com política, então você vai ser comandado por aqueles que envolvem. A fala de Vossa Excelência é perfeita, Excelência. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E um outro ponto, não é que a igreja faz a defesa de uma pessoa, personalíssima, nome. Ela defende princípios e valores. Então, se o candidato defender aqueles princípios e valores, defender não é só falar na época da campanha, é durante toda a sua atuação. Sua trajetória. Ela vai ter o apoio dos conservadores, não é, Excelência? Vai ter a sua trajetória, porque, como diz, uma caminhada, ela começa com um passo, né? Isso. Então, você vai ver a caminhada dele através dos passos que ele vai dando ali, o tipo de política que ele exerce. Agora você falou, não precisa ter mandato, mas precisa ter uma história política. Tem muita gente que eu conheço, não tem mandato, mas tem uma força política de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, porque política é cuidar também. Com certeza. Você entendeu? Ela não é só fazer articulação, não, é cuidar, preocupar. E é o que Jesus fazia, né? Não tenha dúvida, Excelência. E até me utilizando um pouco mais da experiência de Vossa Excelência política. Como que Vossa Excelência viu essa eleição? Realmente nós temos uma bancada conservadora, pessoas de direita? Porque eu posso falar isso. Não sei se Vossa Excelência vai ter essa liberdade, mas o PSDB nunca foi de direita para mim. Hoje nós temos uma bancada verdadeiramente de pessoas de direita. Como que Vossa Excelência vê esse cenário? Olha, eu vou voltar àquela questão que eu falei, que a caminhada começa com um passo e através disso você vai sabendo, né? Você, por exemplo, tocou na questão do PSDB. Hoje a gente vê que o PSDB não é conservador. E hoje o conservadorismo veio porque a nossa sociedade, ela é conservadora. O Brasil, ele é conservador. Então, mas só que ele estava adormecido. E hoje ele foi acordado. As famílias foram acordadas porque elas estão sendo molestadas, né? Sim, Excelência. É até uma palavra forte, mas é molestada. Sim, mas tem que usar a devida porque palavra. Eu não sou obrigado a criar o meu filho do jeito que o Estado está querendo impor. Eu tenho princípios, eu tenho regras, eu tenho legado, né? Então, assim, e eu quero que o meu filho seja uma pessoa de bem, assim, ele vai ser criado, mas também ele tem a opção dele, ele tem o livre-arbítrio. Mas nós temos, a família, ela tem uma estrutura que ela vai ensinar. E se ela não tem essa estrutura, ela não vai ensinar. Mas ele vai aprender com alguma coisa, com alguém, né? Sim. Então, se não tiver essa base, e às vezes fala que o homem é produto do meio, né? Com certeza, Excelência. Fala não, Perfeito. Porque eu entendo, se ele, dentro de uma sala de aula, ele começa a aprender uma coisa, ele só vai ter aquela visão. Então, ele tem que ter uma visão ele tem que ser criado para que ele tenha uma visão maior do mundo e saiba que os princípios, né? Que o meu direito começa onde termina o seu. Que eu não posso pegar a sua caneca porque ela é sua, né? Eu tenho a minha. Então, são princípios de família, são princípios de sociedade que, se você aprende isso na família, você vai ter uma sociedade melhor. De não ultrapassar, de não mentir, né? Então, são coisas que são construídas dentro que eles falam que é um conservador, mas são princípios, né? Não, e a fala de Vossa Excelência foi perfeita com relação o homem é o produto do meio. Mas, por exemplo, Excelência, a sociedade diz que, por exemplo, no Congresso só existem ladrões, corruptos, enfim. E a gente percebe que o homem, somente através da legislação, se ele tiver uma índole ruim, ele não para de cometer crimes. O que eu percebo? Que através do Evangelho,
de uma verdadeira transformação, aí sim, agentes que representam a população passam a ter um limite de não infringir legislação. O senhor pensa mais ou menos assim? Com certeza. A legalidade, Isso. né? A legislação, a regularidade, limites. Porque às vezes ele tem uma tendência para as Isso. coisas erradas, mas se tem limites e se outras pessoas que têm limites estão ali, não vão deixar ele, ele vai ser limitado, né? Vai conter aquela, Com certeza. aquela índole, né? Que às vezes não é boa, né? Excelência, foi muito bom esse bate-papo, não tenho dúvida que retornará aqui em próximas oportunidades, mas quero passar aqui 30 segundinhos para Vossa Excelência fazer suas considerações finais. Olha, Rafael, eu me senti muito honrado, agradeço, né, ao programa Sociedade em Alerta, o qual você é o comandante, e desejo muito sucesso para você. Quero deixar um grande abraço para minha esposa, para minha família, para meus filhos, Tiago, Raíssa. Mandar um grande abraço também para o doutor Patrício, viu? Que está lá no Tocantins, fala, manda um abraço para mim. E mandar também um grande abraço para o meu amigo Gustavo Mendanha, que está nos assistindo, todo o pessoal ali de Aparecida, e nossos amigos oficiais aí que estão sempre junto conosco, e a Polícia Militar, e aos verdadeiros goianos que amam, e aquele patriota, né, que ama o Brasil. Amém, Excelência. Muito obrigado. Sintam-se todos abraçados. Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.